A partir desse momento, você está na Web TV Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. A equipe da TV Web Vale do Jaguaribe veio até a cidade de Russas, onde na tarde deste sábado, o senhor Roberto Barbosa, 44 anos, fundador do Instituto Adolf Fritz, vem proporcionar ao Vale Jaguaribano um momento de cura. Senhor Roberto, como e de onde e por que o senhor atribui esse dom que foi permitido ao senhor? Bom, primeiramente, obrigado pela entrevista, agradeço profundamente fazer a divulgação do trabalho que não é meu, é da espiritualidade. E a mediunidade se apresentou para mim quando eu estava com 19 anos. Comecei o trabalho das cirurgias espirituais aos 20, na cidade de Maranguape, junto com um primo meu. Por 4 anos ficamos lá, depois fui para Fortaleza, continuei o trabalho lá e hoje já estou no meu terceiro instituto, o Instituto Adolf Fritz, é o terceiro instituto que a gente funda. E o Dr. Fritz é um espírito que tem trabalhado comigo desde 2004. Né? Antes eu trabalhava com outro espírito antes dele e hoje a gente está trabalhando desde 2004, são 15 anos que nós estamos trabalhando juntos para ajudar as pessoas. O motivo disso é bem simples, a mediunidade ela se apresenta nas pessoas principalmente pela necessidade de fazer o bem. A gente sou espírita e trago o conhecimento da reencarnação e entendemos que por algumas vezes em algumas encarnações anteriores cometemos alguns erros, alguns graves delitos e Deus nos oportuniza resgatar esses erros através do trabalho de caridade aos outros. E a mediunidade se apresenta, no meu caso, por esse motivo. O motivo de eu ser médium, porque no passado eu errei muito. Infelizmente no Brasil, devido ao exemplo do médium que foi Chico Xavier, muita gente gosta de idolatrar médium, o que eu acho que é um erro. Os médiuns, na verdade, são pessoas que erram, né? Que erraram tanto que vieram médiuns. E aí, então a gente está nessa missão tentando entender e compreender isso, né? Essa necessidade de fazer o bem, essa necessidade de ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Por essa razão eu sou médium. E porque fiz encarnações anteriores, já soube que participei de experiências com pessoas, seres humanos, coisas assim. Sei que fui um péssimo médico em outras encarnações. Nessa me oportunizaram vir como médium, através da mediunidade de cura, ajudar as pessoas que estão em dor e sofrimento. Então já são 24 anos de trabalho ininterruptos. Doutor, quando o senhor sente, na realidade, que está preparado para efetuar o tratamento quando as pessoas o procuram e buscam aí, de uma certa forma, junto com a fé, o seu tratamento? Quando o senhor sente que o senhor está incorporando, vamos dizer assim, o Dr. Fritz? Desculpa eu ter que fazer uma pequena correção, primeiro porque eu não sou doutor. Quem é médico são os espíritos, né? Eu sou apenas um instrumento deles, né? Então eles me utilizam a minha energia para fazer os tratamentos que eles fazem, né? E segundo, a sensação é física, eu tenho sensações físicas da presença dos espíritos, eu sinto a presença deles, eu entro no estado de torpor mental, a minha mente é o que chamamos de estado de consciência alterada, ela entra em estado de desatenção, eu perco a atenção aos detalhes, eu perco a atenção ao que estão falando, ao que estão dizendo, eu começo a entrar no torpor, e esse torpor não me leva à inconsciência, de forma nenhuma, mas me gera um certo grau de, como se eu estivesse sonambúlico, colocar assim para você entender. E aí nessa hora os espíritos se apresentam e começam a fazer o seu trabalho, mas o trabalho como eu disse, eu tenho que repetir isso, quem faz são os espíritos. Meu trabalho, na verdade, material é construção civil, eu não entendo nada de medicina, não entendo absolutamente nada de doença, a gente acaba entendendo alguma coisa porque convivemos com isso, né? E os espíritos sempre estão nos instruindo sobre algumas coisas, mas entendo muito pouco. O que eu sei é que eles fazem através de mim esse trabalho e ajudam as pessoas com a medicina que eles conhecem. De acordo com o que o senhor está nos repassando, é como se o seu espírito saísse do seu próprio corpo e o senhor tivesse aí uma reencarnação. Após essas cirurgias, como é que o senhor volta a sentir que na realidade é o Roberto que está ali
e o dever foi cumprido? Pois é. Essa sensação a gente chama de processo mediúnico, né? Na verdade, é um equívoco imaginar que o espírito do médium sai do corpo para que um outro espírito. Não é assim que funciona. O que não acontece, na verdade, é que os perispíritos, tanto o meu perispírito quanto o perispírito do espírito, que está dando a comunicação, eles se expandem e entram em sintonia. Então, o meu espírito continua aqui. Afinal de contas, esse corpo é meu, ele me pertence. Então, é a minha responsabilidade cuidar dele. Então, eu estou sempre presente. No entanto, quando os espíritos se fazem presentes e eu permito essa presença, aí eles alteram esse estado, eu entro nesse estado de alteração de consciência, eles conseguem fazer o trabalho dele. Então, eles conseguem fazer, inclusive, habilidades que eu não teria, né? Eles conseguem fazer as cirurgias de uma forma muito rápida, né? Muito eficaz, que eu não teria. O Dr. Fides até costuma brincar comigo, dizendo que eu sou um dos poucos médicos dele que tem 2 mãos esquerdas e sou destro. Então, em muitos momentos eu acabo atrapalhando ele, porque eu sou uma pessoa de péssima habilidade manual. Tudo que eu pego cai, é bem complicado. E quando ele está trabalhando, a gente nota a agilidade, a destreza que ele tem quando está manipulando as energias, quando está manipulando alguns materiais que ele usa, quando ele está atendendo as pessoas. Então, a gente nota essa segurança. Então, não há um processo, como eu disse, de incorporação nesse sentido, né? Porque o processo, na verdade, é um processo muito de psicofonia e, ao mesmo tempo, um processo de exudação de energia da minha parte, como médium de cura, e ele usa essa energia exudada, que a gente chama de ectoplasma, para poder ajudar as pessoas nas curas, né? A fazer os procedimentos que eles fazem. Nesse processo, como em toda profissão, há um risco muito grande, né? E o senhor, como médium, o senhor está ali cedendo a sua matéria para que um espírito ele possa, né, fazer o papel da cirurgia. Dentro do seu pensamento, quando isso acontece, o senhor já presenciou o medo espiritual dessa cirurgia da errada? Ah, entendi sua pergunta. Muito boa. Nossa, eu gostei muito. Nunca me fizeram essa pergunta. Tenho sim, claro. O que acontece é assim. Se alguém me perguntar assim, qual o pior resultado que a cirurgia espiritual que nós fazemos pode gerar, é fácil responder. Resultado nenhum. Esse é o pior resultado de todos. Porque eu nunca vi, nesses 24 anos que faço esse trabalho com o Dr. Fides, a cirurgia que ele faz, ou que outro espírito fazia antes dele, prejudicar alguém. Isso não acontece. Acontece assim. Por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo que é bem comum. Tem algumas senhoras, algumas moças que procuram o Dr. Fides porque tem um problema no útero, por exemplo. Então ele faz a cirurgia e um ou outro ele avisa, olha, depois da cirurgia, não se assuste se acontecer de você ter no mesmo mês um segundo ciclo menstrual. Não se assuste também se esse ciclo menstrual for bem diferente, uma quantidade maior de sangue, algo desse tipo, até pedaços de tecido, né? Tecido humano pode acontecer. Não se preocupe, porque às vezes isso é um expurgo da cirurgia. Então, outros casos, por exemplo, algumas vezes as pessoas vêm com problema de coluna. Então, não são todos os pacientes, mas alguns, depois da cirurgia, relatam que sentem a coluna travada, depois da cirurgia espiritual. E eles até acreditam, o Dr. Fides às vezes até avisa, olha, isso vai acontecer por alguns dias, porque nós estamos tendo que reforçar a musculatura para recolocar no local os ossos, as vértebras, essas coisas. Então, isso é normal acontecer. Então, as pessoas passam pela cirurgia espiritual, mesmo não tendo corte, não tendo perfuração, a gente nunca trabalhou assim, ele e o Dr. Fides às vezes avisa do paciente que ele vai sentir algumas coisas, como eles realmente relatam para nós depois. Então, sentir alguma coisa em consequência da cirurgia é natural. O que a gente nunca viu foi alguém piorar de uma doença. Você está entendendo? Isso nunca aconteceu. Os resultados mais ruins que nós temos é quando a pessoa vem, faz a cirurgia, cumpre todas as determinações que os espíritos passam, e mesmo assim ela não tem nenhuma melhora. Isso não é muito comum, inclusive tem um número, eu acho que fica em torno de 5% dos pacientes que me procuram, certo? É um número bem baixo, mas acontece isso sim. Existem outras questões além do trabalho da espiritualidade que estão por trás dessas decisões divinas, e os espíritos às vezes não conseguem modificar certas coisas. Roberto,
Nós vivenciamos hoje doenças que a própria medicina comum diz não ter cura. E no seu caso, que você é um instrumento do Dr. Fritz, se vê relatos e depoimentos de que foram curados de tumores malignos. Como o Dr. Fritz, nessas cirurgias que ele usa sua matéria humana para que sejam realizadas, por que ele analisa que a medicina comum não tem esse dom que o espiritual traz para a pessoa? Porque na maioria das vezes os médicos, eles não trazem aquilo que o ser humano precisa ouvir, que é a esperança. E através da espiritualidade se tem a cura, se tem a esperança e se tem aí o resultado de uma nova etapa de vida. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, é uma pergunta fantástica. A resposta é maravilhosa, só ela é um pouco longa. Não tem problema. Fique à vontade para fazer algumas edições se for necessário. Existem duas formas, vamos traçar um paralelo aqui entre duas formas de medicina. Existe a medicina material e existe a medicina espiritual. A medicina material ela tem as suas limitações, que é a própria matéria. Então, para os médicos, quando eles dizem assim, os médicos tiraram a minha esperança quando eles falaram que o meu câncer não tem cura, o médico não está mentindo. O que ele está falando, ele não está falando porque quer falar. Ele está falando porque a ciência que ele estudou, as estatísticas do trabalho dele apontam nessa direção. Então ele não pode mentir. O erro seria se ele falasse o contrário do que diz a estatística médica. No entanto, essas limitações da matéria, os espíritos têm bem menos do que os próprios médicos. Então a gente diz assim, os médicos não curam câncer. Curam. A medicina tem avançado muito, a quimioterapia, os radioterápicos, as diversas técnicas. Ontem mesmo eu ouvi um paciente falando que estava fazendo a nebulização radioterápica. Eu nunca tinha ouvido falar disso. A pessoa aspira, através de uma nebulização, como se fosse um aerosol, radioterápico para poder tratar câncer no pulmão. Então, é claro que a medicina material ela também evolui, mas repito, a medicina material tem as suas limitações. E os médicos, dentro das suas limitações, eles fazem um grande trabalho. Só que, repito, eles têm essas limitações. E os espíritos também têm as limitações dele, por aquilo que pareça, que não é a matéria, como é no caso dos médicos, né? O Dr. Fritz tem uma frase que eu adoro, e eu costumo repetir, porque ela ilustra muito bem a resposta que eu estou querendo dar. É mais fácil curar um câncer de quem está com interesse de se transformar moralmente do que uma gripe de quem não está. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que a medicina espiritual depende muito de processos morais. Então, quando um paciente é tratado pelo Dr. Fritz, aquele paciente, a gente avisa isso sempre aos pacientes, ele desenvolve a responsabilidade de tornar a sua vida uma vida mais efetiva no amor. Porque aquele ato médico feito pelos espíritos, na verdade, são concessões espirituais. Os espíritos eles não vêm aqui tirar a lei de causa e efeito, tirar a lei de livre-arbítrio, tirar as leis de Deus de ação e reação. Não é isso. Eles vêm, às vezes, dar concessões, moratórias na dor, para que essa pessoa possa fazer reflexões sobre a própria vida e, a partir daí, se melhorar. É o que a gente vê, por exemplo, acontecer quando um paciente tem câncer, quando descobre que tem um câncer, ele começa a repensar a própria vida. Meu Deus, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom marido, uma boa esposa? Quer dizer, a doença ela também tem a finalidade de educar, né? Infelizmente, nem sempre isso acontece porque tem os revoltosos. Mas tanto a medicina material quanto a medicina espiritual, elas têm o mesmo objetivo, que é dar essa moratória. Essa é a função dos médicos. Os médicos não têm função de salvar a vida de ninguém, porque eles não conseguiram evitar a morte de ninguém, nem as deles mesmos. Então, a função da medicina material quanto da espiritual é dar qualidade de vida e, ao mesmo tempo, reflexão sobre a própria vida. Então, a medicina espiritual, ela vai além da matéria. Sim, a gente vê pacientes que foram desenganados por médicos. Eu nunca vi o Dr. Fritz dizer, o seu caso não tem jeito. Nunca vi ele dizer isso. Em 24 anos que eu trabalho com cirurgia espiritual, nunca vi. Exatamente porque eles sabem o quanto é importante a esperança permanecer acesa no coração dessas pessoas. Até mesmo porque a morte, diferente do que muita gente pensa, ela é apenas um estágio, é apenas uma passagem. Ela não é o fim de nada, pelo contrário, às vezes é um recomeço. A gente pode fazer esse recomeço ainda encarnado, quando a gente se modifica moralmente. Quando isso não acontece, a gente precisa desencarnar. Então, isso é um processo natural na vida de todo mundo.
Então, o trabalho que os espíritos fazem de cirurgia espiritual, ele tem sim algum valor de elucidação da própria verdade espiritual, da existência dos espíritos, mas também eles trazem uma responsabilidade moral para todo mundo, para nós médicos, para os voluntários e para os pacientes também, que precisam usar aquela concessão divina, que veio através dos espíritos, mas ela é de Deus, permitida por Deus, para poder fazer reeducação moral, para fazer uma reavaliação da própria vida. Médio Roberto, diante dos seus esclarecimentos, no começo, quando eu direcionei que o senhor seria um doutor, o senhor disse para mim que não tinha essa formação. Mas o doutor Fritz, né, que é o espírito que o senhor encarna, ele tem esse dom. Mas dentro da conversa que eu estou tendo com o senhor agora, nessa entrevista, eu verifico a seguinte posição: o senhor tem um conhecimento profundo dentro do contexto da medicina, quando o senhor mostra que o senhor fala do câncer com conhecimento. Esse conhecimento é do Roberto ou é do Dr. Fritz? Ah, entendi a pergunta. Não, nesse caso é meu mesmo. Tudo que eu falei até agora é algo que eu conheço. É fácil para mim entender um pouco sobre câncer, eu vou usar esse exemplo por dois motivos. Primeiro, porque eu tive um filho que, quando em minha idade, teve câncer, que hoje, graças a Deus, está com 20 anos, está curado, mas foi uma barra danada. E segundo, foi quando a minha mãe teve câncer. Então, acredito que por esse motivo eu seja tão... Aprendeu com o próprio sofrimento? A gente aprende, sim. A gente acaba aprendendo, entendendo, compreendendo como é que as coisas funcionam. E até mesmo porque esse trabalho a gente está o tempo inteiro convivendo com gente doente, todo tipo de doença, né? E eu já vi casos assim horríveis, assim, de sofrimento humano, indescritíveis, entendeu? Que eu olhava para a pessoa e dizia assim: oh meu Deus do céu, queira Deus que essa pessoa desencarne logo, porque o tamanho do sofrimento dela, e ela ficou, e melhorou, e ficou boa, e quer dizer, então às vezes a gente, por estarmos encarnados e não conseguimos enxergar a coisa com a profundidade maior, não entendemos a magnitude de um trabalho espiritual como esse. Nem eu, que sou médico, o Dr. Fritz, muitas vezes compreendo as coisas que ele faz. Às vezes eu vejo... O Dr. Fritz é uma pessoa de uma conduta ética muito forte no que diz respeito à parte da medicina, né? Ele nunca fez nenhum tipo de julgamento. Por exemplo, ele não quer saber se a pessoa que está deitada na cama dele tem aquela determinada doença porque fez A, C ou B ou errado. Para ele não importa, ele quer ajudar a pessoa, independente dos seus erros. Acho que é um exemplo do Cristo, né, que socorreu todos aqueles que estavam em sofrimento, independente do seu passado, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Então, eu tenho algum conhecimento por conviver com isso, né, mas muito distante. Agora, quando se trata de conhecimento sobre mediunidade, espiritualidade, tudo bem, porque realmente eu já estudei bastante. Isso aí é uma coisa que a gente estava constantemente conhecendo, se aprofundando, como é que funcionam os processos da mediunidade. A gente já dá palestras, já dá cursos, já dá treinamentos aqui no Brasil, fora do Brasil também, vários trabalhos que a gente faz. A gente também leva esse conhecimento para as pessoas, então isso aí sim é meu. Até que eu escrevi há pouco tempo, ano passado, inclusive o lançamento foi aqui em Russas, o lançamento de um livro meu sobre mediunidade, porque é um assunto que eu estudo muito. Eu me senti à vontade para escrever esse livro sobre mediunidade. Então, esse assunto sim. Medicina, não. Medicina, realmente eu não entendo. O que eu entendo, e acho que daí vem algum conhecimento, é do processo da cirurgia espiritual do ponto de vista mediúnico, né? Como funciona, como é a interação entre os espíritos e o médium na hora do processo. Ao longo dessa vida, eu e o Dr. Fritz juntos devem mais ou menos ter ajudado os 20 a 30 médiums de cura que trabalham até hoje com cirurgia espiritual. Então, a gente orientou essas pessoas para que elas estivessem hoje trabalhando. Então, isso aí esse legado é meu, junto com ele, né? A cirurgia não, porque realmente não sei o que faço. Sem o Dr. Fritz, eu não curo nem uma coceira na minha perna. Eu faço aqui outra pergunta. Diante dos seus esclarecimentos, tudo isso me proporcionou, de uma certa forma, um assédio muito grande. As pessoas querem conhecê-lo, as pessoas acreditam na oportunidade de curar suas doenças. A fé, ela também está associada ao elemento cura de cada pessoa?
perfeita a sua colocação. A fé está associada. A fé, ela ajuda demais no processo da cura. Muito, porque ela está associada. No entanto, pessoas sem nenhuma fé também se curam. Aí a gente se pergunta, mas não é a fé que cura? Não. A fé não cura. A fé, ela faz parte do processo da cura. Ela está associada ao processo da cura. Mas a fé por ela mesma só não cura. Tanto é que aquela mulher que tinha fé só se curou quando conseguiu tocar nas vestes do Cristo. E aí o Cristo perguntou, quem me tocou? Aí falou, foi essa senhora que pergunta assim, você tem tanta fé que você já está curado. Então, aquele caso é um caso específico onde alguém se curou pela fé que tinha em Deus, em Cristo, no caso, e apenas tocar na roupa dele foi suficiente para aquelas doenças irem embora. Então, a fé, ela ajuda muito. Mas eu já vi, eu nunca vou esquecer, tem uma moça, uma vez chegou para mim e falou assim, olhou para mim e falou assim, eu só estou aqui, lá não sei explicar quem trabalha em Fortaleza, só estou aqui porque uma amiga minha quase me mata para me trazer para cá, porque faz meses que era para mim vir, mas eu não venho, porque eu não acredito em nada disso aqui. Eu ouvi você falar uma palestra antes da cirurgia, eu não acredito em nada que você falou, não acredito em espírito, não acredito em serviço espiritual. Quando ela terminou de jogar toda a frustração dela, eu olhei para ela e falei, que bom que você veio. Ela disse, que bom que eu veio. Porque você não acredita em nada, né? Eu falei, não. Mas hoje talvez seja o pontapé inicial da sua fé. Mas que bom que você veio, porque você vindo, você está pelo menos aberto para a possibilidade de desenvolver a sua fé. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ela entrou para a cirurgia, fez a cirurgia e ficou curada na coluna. Então, semanas depois ela encontrou comigo, aí ela falou, eu queria vir pedir desculpa. Eu falei, imagina, você tem que pedir desculpa, porque a tua fé, tenho certeza que hoje ela está se construindo na experiência que você teve. Então, as pessoas ela não têm fé porque ela ainda não teve experiência suficiente para construir sua fé. Então, nem sempre, repito, muitas pessoas que procuravam Cristo não tinham tanta fé, mas se curavam por quê? Porque Cristo usava a fé dele mesmo e curava as pessoas. E a partir daí, as pessoas desenvolveram a fé e por isso procuravam encontrar ele. Então, fazendo essa analogia, lógico, guardada devido às proporções, fazendo essa analogia entre o trabalho que o Dr. Fritz faz e o trabalho que Cristo fazia, não é necessário fé para a cura, mas quando o paciente vem com ela junto, o resultado é bem melhor. Eu lhe faço aqui as duas últimas perguntas. Existe uma frase bíblica que ela diz o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vivenciamos uma situação no mundo, na globalização, que não se ama nem a si mesmo. Qual seria o recado do Dr. Fritz hoje para melhorar a humanidade do nosso país? Olha, o recado do Dr. Fritz, só se ele estivesse aqui presente. Mas eu posso, sem dúvida, trazer uma coisa que ele fala muito para nós. Ele diz o seguinte, uma vez perguntaram a Jesus, que é daí que vem essa frase, qual é o maior mandamento? Porque na época estavam tentando tentá-lo para ele dizer algo que Moisés havia falado antes dele. Né? Moisés tinha trazido os 10 mandamentos e queriam confrontar o que ele trazia com o que Moisés já havia dito. E ele falou assim, vamos resumir todos em um só. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Cristo trouxe essa frase, o que ele estava querendo dizer era o seguinte, amar a Deus acima de tudo e ao próximo partindo de um pressuposto que você tem amor próprio. Eu nunca conheci alguém para ter tanto amor próprio como o Dr. Fritz. Ele tem um amor por ele mesmo, ele se ama tanto, ele diz sempre isso, eu me amo tanto que eu estou capaz de amar o mundo. E qual seria o recado do médium Roberto para a humanidade? O meu é o seguinte, ainda tenho que trabalhar muito. Eu estou muito feliz de estar aqui retornando a essa casa, que me sinto parte dela. Eu tenho uma ligação muito forte com o Ceará, não só por ter nascido aqui, mas desde que a gente começou o trabalho, o interior do Ceará tem sido a prioridade da minha vida. Então, Russas, ela tem representado isso, essa região do Vale do Jaguaribe inteiro, que agora nós estamos fazendo em várias cidades. E hoje a gente está trabalhando em 10 cidades do Ceará, Fortaleza mais 9 no interior, e nós estamos trabalhando também em 9 estados brasileiros, 10 países na Europa
e nos Estados Unidos, e mês que vem nós também na África, pela primeira vez também levando esse serviço espiritual. Mas aonde eu vou, eu levo o Ceará comigo, porque esse meu trabalho jamais faria sentido se eu não levasse no meu coração esses 22 anos que foram exclusivos no Ceará, praticamente. Né? Esses 22 anos, dos 24, 22 anos foram exclusivamente no Ceará, indo aos interiores, aos locais. É muito bonito a gente ver quando o Dr. Fritz chega, as pessoas reconhecendo o trabalho, falando de coisas do passado, que ontem mesmo em Jaguaribara a gente estava fazendo atendimento, anteontem atendimento em Jaguaribara, e uma moça falou, a moça que nos convidou, nem eu sabia, ela disse assim, meu filho tinha um problema de saúde, quando eu fui lá em Fortaleza, o Dr. Fritz veio, ele ficou curado. Isso faz o quê? Uns 6 anos, e me deu vontade de convidar vocês para vir para cá. Então é muito legal a gente ver essa conexão, né, das pessoas gratas ao trabalho, gratas ao Dr. Fritz, gratas a tudo isso que tem acontecido. O que eu tenho para falar de mensagem para todo o povo cearense é muito obrigado às casas espíritas que abrem um espaço como essa faz, sempre fez nos últimos 3 anos. Na verdade, eu conheci o Sr. Geraldo há mais de 20 anos atrás. Casas que têm realmente se preocupado em abrir a casa, não só para estudo, que eu acho muito importante, mas principalmente para caridade, para alívio da dor e do sofrimento daqueles que mais precisam. E essa é a minha missão. Então, todos aqueles que precisarem do trabalho do Dr. Fritz, que precisarem do trabalho da espiritualidade, a gente tendo dado, tendo tempo, tendo como fazer, a gente vai conseguir achar uma maneira de atender todas as cidades desse nosso belíssimo estado, sempre que isso for possível. Eu fico muito feliz, de verdade, muito grato, sempre que a gente está fazendo uma excursão como essa. Nessa excursão nós vamos a 6 cidades aqui do interior do Ceará, e ver no rosto das pessoas a felicidade e a alegria da nossa chegada. Então, muito obrigado, muito obrigado. Muita coisa eu vou dizer isso, muito obrigado por todo o carinho que todos têm me dado. O senhor se mostra um instrumento do Dr. Fritz, né? Espiritualmente, o senhor segue as determinações e para onde ele direciona. Eu lhe faço aqui a seguinte pergunta: por que, né, a medicina atual ela tem tido mudanças constantes? E uma coisa que a população, as pessoas que o seguem, elas estão questionando e perguntando. Hoje, o senhor vai fazer aqui em Russas, nessa casa, né, algumas cirurgias. De que forma isso evoluiu? Porque hoje a gente não vê no Dr. Fritz a necessidade de se cortar o paciente. Por que Russas, essa casa, foi escolhida para isso? E como é que essa evolução espiritual ela deixa até a medicina atual intrigada? Sim. Porque todo médico corta e costura. E o Dr. Fritz não. Ele trabalha de uma forma que é inexplicável. É verdade, você tem razão. É inexplicável mesmo. Até eu me surpreendo com algumas coisas que ele consegue fazer. Então vamos lá. O Dr. Fritz, eu não sigo o Dr. Fritz, vamos refazer essa parte. Eu sigo Jesus, a minha mediunidade pertence ao Cristo. Foi a Ele que eu entreguei a minha vida. E a Ele é o meu voto de sacerdócio, né? Porque a mediunidade para mim é um sacerdócio. Meu orientador, no que diz respeito ao meu conhecimento, à mediunidade, estudos e tudo mais, tem sido Allan Kardec. Então tem sido esses 2 senhores aí que têm modificado a minha vida de verdade. E eles me direcionaram ao trabalho com o Dr. Fritz. E o Dr. Fritz tem se tornado um espírito muito bem conectado com os meus valores, né, com aquilo que para mim é importante. A evolução da espiritualidade, a evolução dos métodos da cirurgia espiritual, ela vem tendo muita dificuldade em avançar no país, exatamente porque muitos médiuns não conhecem o espiritismo. É muito comum você ver médiuns de cirurgia espiritual que não sabem nada de Kardec. Isso é estranho de falar. Para você ter ideia, tem muitos médiuns que inclusive nem espíritas eram. Arigó é um exemplo disso. O João de Deus e tantos outros mais. Quer dizer, eram pessoas que têm a mediunidade, têm a missão, mas não têm o conhecimento que Kardec nos coloca. No entanto, a gente percebe que a maior dificuldade da evolução dos métodos acontece por causa dos médios.
Os médios não deixam. Os espíritos às vezes querem trabalhar de uma forma mais simples, mais direta, mais objetiva, menos agressiva, ou menos parecida com a medicina material, mas os médicos, os médiums, perdão, eles puxam os espíritos para esse lado do fenômeno, para gerar o fenômeno, porque isso traz algumas consequências. A vaidade, o orgulho, a fama, o poder, dinheiro, tudo aquilo que foi ao longo dos últimos 60 anos no Brasil, motivo de queda de muitos médicos. Então, infelizmente, não há essa consciência. O Dr. Fritz, até mesmo por mim, desde que ele começou em 2004 até hoje, a gente nota a evolução dos métodos. Quando ele começou a trabalhar através de mim, ele usava umas lapiseiras. Dizia ele que o metal na ponta dessas lapiseiras, mesmo que não houvesse corte ou perfuração, mas o metal na ponta dessa lapiseira ajudava a canalizar a energia. Aí ele tirou essa lapiseira. E hoje ele usa só as mãos, minhas mãos, né? Que é a chamada cirurgia de mãos limpas. Né? Faz uns 6 anos que ele trabalha só com as mãos. E ele diz que hoje ele já consegue canalizar sem a necessidade desse metal. Dr. Fritz, o que é que tem nascido e crescido de evolução? É que assim, algumas vezes, principalmente os métodos que vocês não veem, que são os métodos da própria espiritualidade. Então, os resultados dos pacientes eles estão sendo bem mais rápidos do que no passado. Pra você entender, antigamente o Dr. Fritz pedia 15 dias de repouso, 21 dias de dieta. Hoje ele pede 5 dias de dieta, 5 dias de repouso. E a dieta antigamente era enorme, não podia comer carne, feijão, farinha, um monte de coisa. Hoje ele só pede para não comer carne vermelha por 5 dias. Então, ele diz que isso é consequência natural da evolução do próprio método. Né? Uma das coisas que ele quer tirar no futuro é o esparadrapo, porque ele coloca no final da cirurgia o esparadrapo. No futuro ele diz que está querendo tirar, ele está pesquisando na espiritualidade um meio de ter o mesmo resultado sem ter que usar o esparadrapo. Conclusão, os métodos eles estão se desenvolvendo. Acredito eu tenho que fazer uma certa vou botar o dedo na ferida, que os médiums que ainda trabalham com corte, os médicos que ainda trabalham com corte, repito, eles não têm conhecimento de Kardec. Se tivessem, não agiriam dessa maneira. A própria medicina material já mostra uma evolução. Porque antigamente, não sei se você lembra, mas há 20 ou 30 anos atrás, quando uma pessoa ia tirar a vesícula, era comum uma cicatriz gigantesca aqui em cima da barriga que dava um palmo. Hoje os médicos tiram a vesícula por um buraco pequeno feito dentro do umbigo. Você olha de frente assim, você não vê nem a cicatriz, porque é dentro do umbigo. Se até a medicina material está diminuindo os cortes, por que a medicina espiritual às vezes faz aumentar? Eu conheci um médico que abriu uma pessoa assim, de cima para baixo, de um lado para o outro, parecia abrindo uma laranja. Quer dizer, isso é evolução do método? Acho que não. Quando eu vejo um médium agindo dessa maneira, eu digo sempre, isso não é cirurgia espiritual. Isso é uma cirurgia material realizada por um espírito. Não é a mesma coisa. Então, o que é que o espírito está fazendo? Ele está copiando, e bem mal copiado aqui para nós, um método que é da medicina material. Por essa razão, a medicina material e a medicina espiritual, por muito tempo, andou tendo divergências, problemas. E eu sempre dei razão aos médicos, porque os médicos cortam. Você até falou isso no começo da nossa entrevista. Por que o médico corta? Porque ele está encarnado. O médico é matéria, o paciente é matéria. Ele só tira o caroço aí de dentro se for com bisturi cortando. Se não for assim, não tem como tirar. O médico não vai se ajoelhar na tua frente e começar a fazer uma oração para poder o caroço sumir. Não é esse o método que ele aprendeu. O método que ele aprendeu é o método que ele leva para a sala de cirurgia, anestesia, corta e tira. Então, essa é uma necessidade do encarnado. O espírito não tem essa necessidade. Então, falta essa instrução aos médicos, né? Falta a gente conversar com eles sobre essas questões dos métodos. Mas o fundamento, eu tenho certeza que a maioria deles tem o fundamento do amor. Eu lhe faço aqui um questionamento. Quando o senhor se dirigiu aí a médiuns bem conceituados, o senhor citou o nome de João de Deus. Ele é uma pessoa que ficou durante muitos anos, ele foi idolatrado e as pessoas o procuravam. E de repente ele mostrou o oposto daquilo que ele pregava. Isso tem a ver com o espírito de luz, isso tem a ver com a questão, vamos dizer assim, da matéria humana, porque está todo mundo revoltado com essa postura que ele teve e mostrou para todo mundo. Porque
Você vai voltar a fita e vai lembrar de um momento que eu disse assim: os médiums são apenas pessoas que erraram tanto no passado que vêm nessa encarnação para acertar. Conclusão: nós médiums somos espíritos errantes. Ponto final. Isso aí já explica tudo. Não só com o João de Deus, como todos os outros médiums que já cometeram seus erros e erraram, e caíram pelos seus erros. As pessoas estão assustadas porque no Brasil nós temos uma referência linda, primorosa, chamada Chico Xavier. Esse homem foi e é, para mim, até hoje, o maior médico que já teve no mundo. Não só como médico, mas principalmente como ser humano. Ele não só era um bom médico, como era um médium bom. Isto é, ele era uma pessoa de bem. E ele se tornou uma referência no país. Então começaram a achar no Brasil, erradamente, que todo médium era bom como Chico. E as pessoas começam a criar expectativas em relação aos médios. E começam a idolatrar médios. Tem gente que para de seguir espiritismo para seguir médium. São essas pessoas que acabam se frustrando. Por quê? Porque estão seguindo o erro. Eu sou médium, posso afirmar isso sem sombra de dúvida. Seguir o médium é seguir o erro. A gente tem que saber o que vai seguir. Se eu sou espírita, eu vou seguir o espiritismo. Se eu sou católico, eu vou seguir o catolicismo. Se eu sou evangélico, se eu sou islâmico, eu vou seguir o Torá. Torá? Não, islâmico é o Alcorão. Se eu for judeu, eu vou seguir o Torá. Conclusão. As pessoas ficam seguindo pessoas, ao invés de seguir espiritualidade. Então, quem se decepcionou com o Deus foi porque, de alguma forma, criou nele uma expectativa. Ah, mas ele curava. Eu sei. Mas ele curava através da mediunidade. Esse é o problema. Quando a gente começa a saber, a gente faz trabalho também na Europa, eu tive contato com muitas pessoas que se curaram com ele. Então, como médium, ele era um médium muito bom. Como médium. O problema é que as pessoas não conseguem separar o que é o médium e o que é o ser humano. Como ser humano, ele foi um desastre. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Até que ele tá preso agora, talvez você não saiba disso, mas eu que conheço um pouco da história dele, sei, já estive em Abadiânia, conheci o trabalho dele. João de Deus foi preso 14 vezes. Essa é a 14ª. Ninguém lembra das outras 13, algumas por questões de prática legal da medicina, algumas coisas assim, mas muitas também pelo mesmo motivo ele está preso agora. Então, a questão você ter o dom da mediunidade e usar dessa maneira, no sentido de você extorquir, no sentido de você ganhar evidência, de ficar famoso, bater foto com gente conhecida, eu não sei qual é o sentido. Assim, eu entendo que isso é errado quanto ao uso da mediunidade. Né? Então, falo isso a respeito dele, mas não só a respeito dele, mas de qualquer outro médium. E as pessoas até me perguntam: Roberto, foi bom o que aconteceu? Eu achei ótimo. Ótimo, primeiro porque faz justiça às vítimas. Esse aqui é o mais importante de tudo. A gente tem que cuidar de quem foi vítima desses médiums, né? E segundo, as pessoas começam a repensar essa postura de ficar idolatrando o médium, porque, pelo amor de Deus, olha o exemplo que foi. E aí a gente começa a ter um pouco mais de bom senso, a separar o joio do trigo. Peraí, esse médium aqui cura, tá, mas esse aqui também cura, e esse aqui faz um trabalho voltado para o amor e para a caridade, esse aqui já notando certa vaidade. Então, você já começa dá para separar uma coisa da outra. Entendeu? Então, o que eu falo sempre, eu nunca me excuso, nunca me omito de dar minha opinião a respeito disso, é que o médium João de Deus, como outros médios também, se foi com a Arigó, com o Benito Farias, aquele outro médico que agora, graças a Deus, está voltando a trabalhar, também passou por processos muito difíceis, né? Tudo isso tem acontecido com esses médicos por conta do erro deles mesmos, simplesmente por conta de erros deles. É apenas uma consequência natural dos erros que eles mesmos cometeram na própria vida. Não é uma espiritualidade que o conduz a isso. É a espiritualidade que está dentro deles que os conduzem aqui e atraem todo tipo de espírito. Eu gostaria desde já agradecer, a reportagem que a mim foi concedida. Obrigado. Desejar muito sucesso, parabenizar o trabalho humano que você vem executando por todo mundo. E não perca, essa matéria você assiste com exclusividade na TV Web Vale do Jaguaribe. Ele, sem dúvida, nos ensinou que através do amor, do perdão, da indulgência, da benevolência, estaremos realmente preparados para edificar dentro de nós a nossa própria salvação, o reino de Deus, o reino de paz que todos nós buscamos. Por isso, amado Mestre,
nos protege nesse dia, protege esta equipe, protege essa casa. Que essas equipes espirituais que hoje formam uma só, a equipe espiritual do Freeze, a equipe dessa casa, todos os trabalhadores dessa casa, os nossos guias espirituais, todos eles nesse instante, unidos em prol de um só pensamento, uma só direção, direcionalmente.